Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, mais uma quinta-feira, mais um culto de oração pelas causas impossíveis. E que nós possamos seguir em frente, na força que só o Senhor supre. Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. E vamos ler os versículos de 12 a 16. Filipenses 3, de 12 a 16, diz assim a palavra do Senhor: Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, purificar as nossas mentes, os nossos lábios, as nossas mãos de toda impureza, que o Senhor esteja ministrando a Sua palavra aos nossos corações de um modo vivo no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a gente tem vivido dias de Olimpíadas também. Além das coisas ruins que a gente tem vivido, temos visto as Olimpíadas, os torneios, e nesses dias, mais especificamente, as Paraolimpíadas. Pessoas que fazem das suas limitações alavancas para não se deixar esmorecer diante de tudo que tem vivido. E a gente tem visto rapazes e moças, sem desistir, apesar de todos os pesares, conquistando a sua medalha. Nós também temos uma corrida proposta, e a ordem para nós é vencer ou vencer. Eu queria estimulá-los hoje a se disciplinarem para vencer a grande corrida da fé rumo à santificação, com a finalidade de receber o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto lido fala de uma corrida a ser vencida, e o apóstolo Paulo se apresenta como um atleta cheio de vigor espiritual, rumo à linha de chegada. E assim, como o apóstolo, estamos todos nós. Uns com mais vigor, outros com menos vigor, mas todos estamos no meio dessa corrida. E os estudiosos não apresentam um consenso quanto ao tipo de corrida aqui descrito, se é uma corrida a pé ou uma corrida de carros, de cavalos, enfim. No entanto, o carro grego da época, usado nos Jogos Olímpicos e em outras atividades, era na verdade uma pequena plataforma, presta atenção, com uma roda de cada lado, para o condutor se equilibrar e controlar os cavalos. Precisava se inclinar para frente e para trás, retesando todos os nervos e músculos. O esforço era muito grande. O verbo avançar aqui significa literalmente se esticar como quem está numa corrida. Por isso imaginamos que Paulo tinha em mente esse tipo de corrida. E o apóstolo está falando de esforço para obter a salvação, pois sabemos que ela vem pela graça, mediante a fé, e não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é a grande largada para essa corrida de fé pela santificação. Na verdade, nós fomos alcançados pela graça de Deus, justificados pela fé em Cristo Jesus. Mas enquanto vida tivermos nesta terra, estaremos no meio dessa corrida da fé para nos santificar.
A prerrogativa para o atleta participar da corrida era ter a cidadania grega. Ele não competia para obter a cidadania, nem a perdia se não conseguisse aquele prêmio. Assim é o cristão, ele precisa ter a cidadania celestial para participar da corrida da fé em Cristo, rumo à santificação em Cristo Jesus. O cristão corre em sua própria raia, ele tem obstáculos a transpor e objetivos a alcançar. O que falhar, perderá a recompensa, o galardão, não a cidadania celestial. Não sabemos o tipo de prêmio que recompensa a soberana vocação. Suponho que seja alcançarmos a estatura de varões perfeitos, conformados à imagem de Cristo. Mas vale a pena correr e se esforçar para alcançá-lo. E eu queria chamar a sua atenção hoje e dizer a você, não desista. As coisas estão difíceis, estão demais. Nós estamos numa corrida em meio a um ambiente absolutamente hostil, mas o Senhor é aquele que nos dessedenta com a água da vida, é aquele que nos alimenta com a santa palavra de Deus, é aquele que nos sustenta com a sua mão direita fiel, de modo que não possamos ou venhamos a desistir. As várias modalidades esportivas de hoje nos dão uma ideia, ainda que pálida, do que o apóstolo Paulo está falando aqui. Para obter os títulos de premiações em cada uma, é necessário grande empenho da parte dos atletas. São horas de treino, alimentação balanceada, abstinência de bebidas alcoólicas e drogas, horário rígido de sono. Todo atleta tem um foco bem definido: ganhar em sua modalidade e fazer bonito como representante do seu país. O atleta espiritual deve agir do mesmo modo. Ele tem uma cidadania celestial para honrar e defender. O atleta físico corre por uma coroa perecível. Só que nós, os atletas espirituais, corremos por uma coroa não perecível, imarcessível. A imarcessível coroa de glória. Não podemos perder de vista que todo dia há um obstáculo a ser vencido, uma dificuldade a ser superada, e precisamos nos esforçar para isso. Em orações, em lutas, em resistência, cada dia. Essa corrida pode ser comparada também a uma guerra interior entre a nossa velha carne pecaminosa e o nosso novo espírito recriado pelo Espírito de Deus. Há pecados a serem confessados e abandonados, e se não nos empenharmos arduamente matando a carne de fome, de modo algum alcançaremos a vitória. Há uma corrida à nossa frente, o sinal da largada já foi dado, que possamos nos empenhar para a vitória. Aliás, corremos para vencer ou vencer. Quais os elementos essenciais para vencermos essa corrida e alcançarmos a recompensa prometida? Primeiro, a insatisfação ou não comodismo com o que já alcançamos. Não julgo tê-lo alcançado, diz Paulo. Esta deve ser a declaração de um cristão consagrado, que nunca se dá por satisfeito com suas conquistas espirituais, nem vive espalhando por aí as suas conquistas espirituais. Ele sabe o quanto ainda precisa ser transformado. Assim como o atleta, o cristão sempre pode melhorar. Na verdade, ninguém está pronto, e a gente tem falado isso muitas vezes. Todos nós estamos em processo de santificação, de crescimento espiritual. Paulo procurava nivelar a sua carreira, não se comparando a outros cristãos. O parâmetro dele era alto, era Cristo. Aliás, esse é o propósito de Deus para nós, que sejamos conformados à imagem de seu Filho Jesus. O uso dos termos perfeito e perfeição explica o raciocínio de Paulo. Ele diz aqui que ainda não alcançou a perfeição, ou seja, a maturidade completa, embora fosse considerado por muitos perfeito, maduro.
Do lado de cada eternidade, ninguém está pronto. Descobrimos que uma das características dessa maturidade é a consciência da própria imperfeição. O fato é que nenhum de nós, repito, está maduro o suficiente ao ponto de não precisar melhorar. Do contrário, nenhum de nós estaria mais aqui. Segunda coisa, o segundo elemento importante para vencer essa batalha, essa corrida, batalha também, é a dedicação. Mais uma coisa faço. Esta é uma expressão importante para a vida cristã. Muitos cristãos estão envolvidos demais com várias coisas ao mesmo tempo. Presta atenção a isso aqui. Quando, na verdade, o segredo do progresso espiritual é concentrar-se em uma só coisa, a busca pela presença de Deus. O atleta deve se concentrar em sua modalidade, em uma só modalidade esportiva. Se misturar várias, não vai desempenhar bem nenhuma delas. Os vencedores são os que mantêm o foco naquilo que desejam alcançar, sem permitir que coisa alguma os distraia. Tem muito cristão distraído com tantas coisas. O dom define o chamado e o ministério. Por isso, faça o que foi chamado para fazer e esmere-se nisso. Aliás, permaneça naquilo para o qual você foi chamado. A produtividade virá quando fizermos aquilo que fomos chamados a fazer. Isso é sério demais. Terceira coisa que precisamos: senso de direção. Saber para onde estamos indo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O incrédulo é controlado por seu passado, mas o cristão fiel olha para o futuro. Já imaginou uma corrida onde os condutores dos carros dirigissem olhando para trás? Misericórdia! O resultado seria acidentes graves e até mortes. Quando o texto fala aqui em esquecer, não está falando de amnésia, mas em não ser mais influenciado ou dominado ou afetado pelo que passou. O que passou, passou. Significa quebrar o poder doloroso que nos machucava. Não podemos mudar o passado, mas podemos ressignificá-lo. O passado de todos nós foi importante para forjar aquilo que somos hoje. Nenhum cristão precisa viver refém do seu passado. As coisas velhas já passaram e nós não podemos nos esquecer disso em nenhum momento. Terceira coisa que é necessário para vencer essa batalha ou essa corrida: determinação, perseverança, constância. Paulo diz aqui: prossigo para o alvo. O verbo usado aqui tem o sentido de esforço intenso e determinado. Alguém não se torna um atleta vencedor lendo livros, ouvindo palestras ou mesmo torcendo nas arquibancadas. Negativo. Precisa antes ter determinação para entrar na competição e vencer. O corredor cristão ainda precisa libertar-se de muita coisa que faz parte da velha vida e para tal ele tem que trabalhar em conjunto com o Espírito Santo. Não haverá libertação sem empenho, sem determinação. Onde existe uma vontade, existe um caminho, diz um velho ditado espanhol. Quando o cristão determina que irá prosseguir na luta para vencer um pecado, por exemplo, o Espírito Santo entra em ação imediatamente para auxiliá-lo. Isto significa que nem podemos vencer sozinhos, nem o Senhor trabalha a nossa revelia. É preciso nos colocar à mercê do Senhor para que Ele faça as mudanças que são necessárias. O segredo aqui é encher-se do Espírito Santo, como diz a letra do velho cântico: enche-me até que em mim se ache só a ti. E cheios do Espírito não há lugar para o nosso eu. Quando o cristão não se dispõe a cooperar com o Espírito Santo, perderá a corrida e a recompensa. E finalmente, disciplina. O cristão precisa ser disciplinado. Não basta correr com disposição, é preciso obedecer às regras. Nos jogos gregos, os juízes eram muito exigentes e o atleta que cometesse qualquer infração seria desqualificado. Qualquer infração seria rigidamente punida.
Não perdia a cidadania, apesar de desonrá-la, mas perdia o privilégio de participar e ganhar o prêmio. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Se a desconsiderarmos, seremos desqualificados. Um dia vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, Bema, e ali é o lugar da entrega dos galardões, dependendo do nosso desempenho como cristãos aqui na terra. O segredo de nossa vitória é olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Há um pensamento de Agostinho, ou pelo menos atribuído a ele, teólogo do passado, que diz: seremos controlados ou por Satanás, ou pelo eu, ou por Deus. O controle de Satanás é escravidão, o controle do eu é soberba e o controle de Deus é vitória. Que nós possamos atentar para essas coisas, clamar ao Senhor para que Ele ministre essa palavra ao nosso coração. Eu sou tremendamente deficiente nessa comunicação, mas o Espírito, Ele é perfeito e Ele leva essa palavra até o seu coração e faz com que ela gere vida. O texto nos deixa 5 lições que eu queria compartilhar com você. Primeira, a salvação é de graça e pela graça, mas é também a grande largada para a corrida da fé pela santificação, onde nos desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos demonstrar uma insatisfação santa, um não comodismo a respeito do nosso próprio desempenho espiritual. Sejamos exigentes conosco mesmo, porque nenhum de nós está completamente maduro ou completamente pronto. Segunda lição, precisamos demonstrar dedicação nessa corrida e ter uma única coisa em mente: vencer ou vencer. Terceiro lugar, precisamos ter senso de direção, deixar o passado para trás e focar no futuro. Quarto lugar, ou quarta lição, precisamos ter determinação para prosseguir, porque muitos empecilhos surgirão para nos barrar o caminho. E finalmente, precisamos ter disciplina para obedecer às regras e não sermos desqualificados. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações de uma maneira especial no dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje nós oramos pelas causas impossíveis, e a primeira causa impossível que nós vamos colocar diante do Senhor é a nossa nação. Clamemos pela nossa nação, que o Senhor levante líderes equilibrados, que o Senhor levante líderes honestos, que caia todo o principado e potestade de loucura, de corrupção, de roubalheira, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, confiados no poder que há no sangue de Jesus. Não somos nada, Senhor, mas dependemos inteiramente da graça de Deus e confiamos nos méritos e no sangue precioso de Jesus. E são nesses méritos e é nesse sangue que nós confiamos e apresentamos a nossa causa, apresentamos a nossa nação, Senhor. Traz as obras de todos aqueles que governam, todos aqueles que estão investidos de autoridade, traz todas as obras à luz, Senhor, irrefutavelmente. Abre os olhos do teu povo para que veja, e que o teu nome em todas as coisas seja glorificado, Senhor. Levanta um servo da tua parte, levanta um homem da tua parte, um instrumento da tua parte, para que seja o líder dessa nação e que o teu nome, Senhor, seja glorificado. Derruba os principados e as potestades que têm dominado esta nação. Senhor, visita o Afeganistão, visita o Haiti, tem misericórdia, Senhor, das causas impossíveis que aqui estão registradas, escritas, transcritas nessa pequena caixinha. Essas causas que estão sendo apresentadas agora por esses teus filhos que estão ouvindo essa palavra, e que segundo a tua santa, excelsa e soberana vontade, o Senhor responda a cada uma delas para louvor e honra da tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Visita os lares, visita os enfermos, sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam sobre todos vocês e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre.
Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.